Gálatas capítulo 5, verso 22. Você achou? Diga amém. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche os seus olhos abaixo da sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para ouvir falar de ti. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia! Glória a Deus. Nós estamos seguindo a ordem, né, de Gálatas capítulo 5, verso 22, principalmente, para que a gente possa aprender a despeito de cada virtude específica sobre esse grupo, que o apóstolo Paulo chamou de fruto do Espírito. E nós já entendemos que, para desenvolver ou obter esse fruto, nós precisamos estar vinculados a Cristo, através de uma decisão fundamental, que é a decisão de nascer de novo. Quando decidimos nascer de novo com Cristo, uma semente divina é plantada em nós. E debaixo de raízes fortes de obediência, essa árvore começa a crescer, desenvolver. Até essa árvore que é correlacionada à nossa vida espiritual, né? A vida que nós desenvolvemos para Deus ou com Deus. Até que chega um determinado momento que essa árvore dá fruto. Ela especificamente manifesta um fruto, um único fruto, com 9 divisões, ou 9 pedaços, né, que são chamados de 9 virtudes extremamente poderosas. A gente compara esse fruto à tangerina, um fruto só, muitos gomos, assim fica fácil da gente entender. Você está aí? Diga amém. Então, na quarta-feira eu falei de bondade. Nós falamos que a bondade é a operação do bem além do que é justo, né? É a forma como Deus nos ensina a trabalhar debaixo de um nível diferenciado, assim como Ele é. Mas hoje eu quero falar de fidelidade. Hoje nós vamos falar de uma dessas virtudes extremamente importantes para crescimento e desenvolvimento de um homem e de uma mulher que quer ser maduro, né? Quer ser reconhecido como maduro no Espírito para o Senhor. Então, eu coloquei assim, na minha definição: fidelidade é a atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Então, fala de uma qualificação que é operada através de uma atitude. Que atitude é essa? O homem passa a executar um posicionamento diferenciado, que a Bíblia vai chamar para nós de fidelidade, e nós vamos chamar, né, de uns para os outros, comportamento fiel, estabelecimento de um comportamento diferenciado. Então, quando a gente fala de fidelidade, principalmente a Bíblia fala de fidelidade, ela está dizendo para nós que, primeiro, nós precisamos entender o que realmente isso significa para Deus. O que fidelidade significa para Deus? Que tipo de comportamento Deus entende como fidelidade? Como Deus julga um homem ou uma mulher fiel sobre a terra? Vai lá comigo, por favor, abre a sua Bíblia. Eu quero ler Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, verso 4. Você achou? Diga amém. Deuteronômio 32, verso 4. Eis a rocha
Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é, e não há nele injustiça. É justo e reto. Então observa que em Deuteronômio capítulo 32, quando ele vai falar de Deus, né? Quando ele vai falar desse ser poderoso e supremo, ele não diz que Deus tem. Ele diz que Deus é. Porque não passa pela cabeça de Deus, ou pela forma como Deus se manifesta, não ser o que Ele diz que Ele é. Então não existe a possibilidade de algum momento da história desse Deus, Deus se colocar numa posição de infidelidade. Ou na ausência da fidelidade. Porque o nosso Deus, além de toda autoridade e soberania, todo atributo que a Bíblia Sagrada revela, que Ele tem, alguns específicos são tão próximos e tão parecidos com a sua própria natureza, que o identificam. Quer ver o exemplo? A Bíblia diz assim, Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem, a Bíblia diz que Deus é. Por quê? Porque é tão próximo de como Ele se manifesta, que não tem como separar a manifestação dEle. Você está aí? Não tem como separar. Ele é amor, porque debaixo de amor Ele opera. Debaixo de amor Ele age. Debaixo de amor Ele planeja. Não tem como tirar o amor de Deus. E a fidelidade é exatamente assim. A gente não consegue enxergar esse Deus tendo ausência de fidelidade. Ou deixando de se manifestar em fidelidade. Por quê? Porque faz parte da estrutura dele. Faz parte de quem ele é verdadeiramente. Então, quando o texto de Deuteronômio capítulo 32 fala, ele diz assim, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, ele sabe exatamente o que ele está construindo. Aí ele diz assim, porque Deus é fidelidade. Deus não foge dos seus propósitos. Deus não foge daquilo que Ele acredita como verdade. E Ele não pode deixar de operar dessa forma. Então, como eu disse aqui, no conceito, fidelidade é a atitude de quem é fiel. Quem decide viver esse comportamento. E aí, não para por aí, porque diz assim, e de quem tem compromisso com aquilo que assume. Você consegue enxergar em alguma atitude o teu Deus não assumindo responsabilidade por aquilo que Ele fez? Não assumindo responsabilidade por aquilo que Ele falou? Algumas vezes Ele diz assim na Bíblia Sagrada. Começa assim, assim diz. Você já sabe, é um decreto de Deus. Porque a palavra do Senhor é irrevogável. Ela não volta atrás. Se Ele disse, assim diz o Senhor, escreve. Porque Ele está dizendo, vou fazer. Não existe uma possibilidade disso não acontecer. Não existe uma forma mirabolante de Deus ser impedido de fazer. Eu sou fidelidade. Eu ajo debaixo de fidelidade. Ninguém toma de mim aquilo que eu assumo ou aquilo que eu declaro que eu vou fazer. Então, a gente precisa começar a entender que nós não estamos lidando com homens comuns que prometem hoje e desprometem amanhã. Estamos falando de um Deus imutável. Nós estamos falando de um Deus que decidiu agir por fidelidade, independente de quem você é ou não. Independente do que você faz ou não. Quando Ele constrói a minha vida e a sua vida dentro dEle, dentro dos seus planos, Ele decide ser fiel a isso, mesmo que você não mereça. Mesmo que você não seja digno de receber. Então, começa a abrir a sua mente, porque quando a gente fala de fidelidade, você automaticamente pensa em aliança. Você pensa em comprometimento. E decepções acontecem porque a nossa mente enxerga na horizontal e não na vertical. A gente tem conceitos de fidelidade na horizontal. Eu conheço pessoas que são fiéis, mas conheço muitas que não são. E a fidelidade passa a ser
questionada ou questionável por conta de comportamentos. Quando a Bíblia está dizendo para nós: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para me arrepender. Se eu estou dizendo que eu sou a fidelidade, confia em mim. Confia em quem eu sou. Tira o teu foco, o teu olhar daquilo que te instrui em olhar sempre na horizontal. Tira o teu foco, desvia o teu foco. Começa a perceber que a tua aliança não é com homens. A tua aliança, quando você decidiu criar essa aliança, estabelecer essa aliança com Deus, você está fazendo um compromisso com alguém que não volta atrás. Com alguém que não se arrepende. Ele pode ter chegado para você e ter dito para você: filho, eu tenho grandes promessas para a sua vida, como ele fez com Abraão, acabamos de falar aqui. Eu vou te dar um filho, mesmo você não tendo idade mais para gerar. Sabe por quê, Abraão? Porque eu não dependo de coisas, eu não dependo de pessoas. A minha fidelidade age sobre a vida dos homens. Quando eu te chamei e eu falei para você sair da casa dos seus pais, eu disse para você, Abraão, que eu te faria pai de multidões. E eu não mudei de ideia. Eu disse para você contar os grãos da areia e para você contar as estrelas do céu, que assim seria a sua descendência. Abraão, eu não mudei, Abraão, porque eu sou a fidelidade. Eu tenho compromisso com o que eu falo, eu tenho compromisso com aquilo que eu libero, com o que eu prometo. Sabe por que chegou a hora de você gerar, Abraão? Porque eu sou fiel. E a gente precisa entender isso. Bota para mim, Felipe, por favor, alguns outros significados. Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, honesto e verdadeiro. Observa que uma carga de outros sentimentos são alimentados por causa de um posicionamento. Quantas outras coisas vêm em sequência de um comportamento? Muda para mim. Não é apenas crer e confiar, é também ser fiel e honesto, pois Deus é fiel. Se manter firme em qualquer situação. Meus olhos aprovam os fiéis da terra e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Deus dizendo para nós que existe uma aliança muito grande entre a palavra fidelidade e fé. É por isso que algumas versões vai colocar em Gálatas 22 a fé no lugar de fidelidade. Porque elas, alguém tem essa tradução aqui? Por quê, pastora? Porque elas andam juntas. Porque a origem do hebraico, põe para mim, Felipe, por favor. A origem da palavra fidelidade no hebraico é a mesma raiz da palavra fé. Você já conheceu, como é que é o nome dela? Emuná. Uma fé firme, constante, não vacilante, que é estabelecida debaixo de compromisso, de responsabilidade. Então, quando Deus pronunciava, falava fidelidade no hebraico, Ele estava falando emuná. É mesmo que fé, é mesmo que esperar, é mesmo que andar consoante aquilo que Deus tem estabelecido sobre a minha vida e a sua vida. É entender que a fidelidade e a fé não vão se separar em um momento. Porque eu só vivo a fidelidade de Deus se eu estiver em Deus. Porque a fidelidade e a fé caminham juntas. Eu tenho que crer que Deus é fidelidade. Eu tenho que crer que essa palavra que está escrita aqui é fiel e verdadeira para se cumprir na minha vida. Eu tenho que crer que quando Ele diz que Ele vai fazer, Ele vai fazer. É a fé que me move a entender a fidelidade desse Deus. É a fé que é estabelecida em mim, que me faz olhar para Ele e dizer: o Senhor disse, porque o Senhor disse, eu vou lançar as redes novamente. Por causa dessa fé que eu tenho, é que essa fidelidade vai ser executada sobre a minha vida e a sua vida. Olha lá para mim a outra, Felipe, por favor.
Na visão bíblica, em geral, fidelidade ou fiel, na Bíblia se refere a quem cumpre promessas, quem é digno de confiança. Pode mudar. No hebraico, 3 palavras representam praticamente a mesma coisa: emeth, emuná e chesed. Fidelidade, firmeza, verdade, credibilidade, constância. Fidelidade, firmeza, estabilidade. Fidelidade, bondade, benignidade. É um complexo de palavras baseadas no mesmo significado. E no grego, que é a versão que o Paulo escreveu, pistes, convicção da verdade de algo, fé, convicção ou crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia de confiança, nascida da fé e unida com ela. Então observa que tanto em hebraico quanto em grego, o fundamento é o mesmo. Estabelecimento de fé para viver ou experimentar um compromisso que pode ser estabelecido de Deus para com os homens, de homens para com homens e de homens para consigo mesmo. Porque eu preciso aprender a enxergar Deus debaixo dessa fidelidade a mim. Eu preciso aprender a ser fiel a pessoas, porque nos relacionamos. E eu preciso aprender a ser fiel a mim mesmo. Aquilo que eu acredito, as minhas verdades. Você está aí? Diga amém. Vamos ler outros textos que falam de Deus. Vai lá comigo. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, vírgula, mas Deus é. Então olha aqui para mim. Em nenhum momento Deus nos fez acreditar que passaríamos por essa vida sem passar por tribulação ou momentos de dificuldade. Quem prega isso nunca leu a Bíblia Sagrada. Deus sempre disse para nós que nós teríamos dias bons e dias ruins. Deus põe o sol para os justos e para os injustos. Deus faz com que as coisas aconteçam para todo tipo de pessoas. Então Ele diz que nós vamos passar por dias difíceis. O problema é que nós precisamos confiar na fidelidade de Deus. Nós precisamos entender que a fidelidade de Deus é que vai governar o fim que Ele tem planejado para mim e para você. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: tem promessa de Deus para você? Pergunta como quem quer saber de verdade. Tem promessa de Deus para você? Então diga para ele: para de bobagem. Diga: você não vai morrer de Covid, porque Deus é fiel. Eu tenho medo, pastora. Você vive nessa terra. Mas começa a repetir para você: Ele é fiel. Ele não mudou de ideia. Ele falou comigo. Ele falou comigo. Não foi homem que me inspirou, não foi homem que disse, foi Ele que falou. E Ele disse que Ele vai salvar a minha casa. Ele disse que Ele vai converter os meus. Ele disse que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai me enviar, que Ele vai me preparar, que Ele vai fazer obra na minha vida. Meu amigo, confia na fidelidade desse Deus. Continua lendo aí o versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, vírgula. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Ele está dizendo: vai apertar, pode até doer, mas eu estou com você, não vai acabar. Tem coisa que precisa vir ainda, aleluia. E esse Deus é tão lindo que Ele diz:
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejam tentados além das vossas forças. Já estava bom para mim. Mas ele continua e diz assim: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha o que ele está dizendo. Eu sou fiel. Sou ou não sou? Mas além de ser fiel, eu ajo debaixo de bondade. Eu opero além do que é justo. Vai passar por um momento de dificuldade? Fica tranquilo, eu sou fiel. Mas ele diz: mas além de ser fiel com você, eu vou te dar livramento. Além de ser fiel ao propósito, eu vou cuidar de você. Porque eu sou fiel, mas eu também opero além da justiça. Eu trabalho debaixo de bondade, aleluia. Vai lá comigo, 1 João 1,9, pastor João disse aqui para nós. Primeira João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda... Então diga comigo, se confessardes. Diga, se confessardes. Olha aqui. Sem confissão não tem arrependimento. Se tem confissão, tem perdão. Não é porque você merece não, é porque Ele é fiel. Está escrito aqui, ó. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel para vos perdoar. Não é porque nós merecemos, amigo. É porque sai dele. Ele trabalha debaixo de fidelidade, debaixo de propósito. E Ele disse: o sangue derramado na cruz do Calvário do meu filho veio para curar, para perdoar, para arrancar a raiz da iniquidade. E se eu disse, eu vou fazer. Aí você passa 20 anos se culpando por uma coisa errada que você fez. Pastora, eu não me sinto digna de receber, eu não me sinto digna de viver as coisas boas, eu não me sinto digna de poder ter uma vida nova, porque eu fiz, porque eu fui, porque eu operei coisas erradas. E Deus está dizendo: eu não estou cobrando fidelidade de você, eu estou dizendo que eu sou fiel. Eu não estou cobrando a tua perfeição, eu estou dizendo que eu sou. Então para de olhar para você e começa a olhar para mim. Entenda que quando você está fraco, eu te manifesto para que você seja forte. É na tua fraqueza que eu vou aparecer. É nos baixos dos teus erros que eu vou manifestar perdão sobre a tua vida. Olha, pula lá comigo, vai lá para 1 Timóteo. Vamos ver o testemunho do Paulo. Não era para falar nada disso agora, mas eu vou falar. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do Senhor Jesus com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que Paulo disse. Eu sou muito grato a Jesus, porque Jesus olhou para mim e confiou em mim esse chamamento poderoso. Para a gente parece que foi rápido. Paulo teve um encontro com Jesus, caiu da sua montaria, ficou cego. E quando ele volta,
Ele conhece o Cristo revelado e ali ele conhece a sua missão. Não é verdade? Ele fica 13 anos investindo em estudo. 13 anos buscando conhecer Deus na profundidade. Experimentar de Deus de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. Porque ele conhecia a lei, ele conhecia as regras. Ele nunca tinha experimentado de um Deus só, de um Deus de amor. E aí ele diz assim: eu sou muito grato a esse Deus, porque ele me escolheu e ele enxergou fidelidade em mim. Ou seja, comprometimento com a palavra. Mesmo eu tendo feito uma porção de coisa errada, a fidelidade de Deus sobre a sua vida não tem a ver e nunca terá sobre referências do seu passado, sobre quem você foi ou sobre quem você é sobre quem Ele é. Ele é a fidelidade. Eu posso estar errado, eu posso andar errante. O plano de Deus sobre a minha vida sempre vai estar à frente do que quem eu sou, do que eu fiz. Você está aí? Diga amém. Vai lá comigo, a gente vai ler a última, Hebreus capítulo 10. A última que fala sobre Deus, né? Hebreus capítulo 10. Verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guardemos firmes. Diga comigo, guardemos firmes. Olha aqui para mim. O maior problema para que a gente não venha a receber essa virtude de Deus, para a gente não construir uma vida de fidelidade, sendo reconhecida por Deus como um homem e uma mulher que é fiel aos seus princípios, que é fiel ao seu comportamento, à sua palavra, é uma palavrinha chamada ambição. Como o egoísmo bloqueava a bondade, que eu expliquei quarta-feira. Todo homem que é egoísta, ele tem muita dificuldade de manifestar a bondade, porque ele vai sempre pensar nele primeiro. Mas a ambição é o bichinho que corrói a oportunidade da fidelidade dentro de mim e de você. Por quê, pastora? Porque a ambição me faz enxergar o tempo como um problema. E Hebreus capítulo 10 diz que a gente precisa esperar com confiança. Porque aquele que prometeu vai cumprir, porque Ele é fiel. O problema é que a ambição de ter, de viver, de fazer e de ser não nos permite esperar. E homens e mulheres que foram levantados por Deus para cumprirem grandes obras têm caído por causa da ambição. Deus prometeu que ia fazer coisas grandes, mas eles não estão dispostos a esperar o tempo. Sara esperou muito tempo para gerar um filho. Mas quando Isaac nasceu, toda a promessa de Deus para ela se cumpriu. O problema é que a gente não está disposto a esperar o tempo para gerar Isaac. A ambição nos faz, por muitas vezes, gerar Ismael. O desejo, a ambição é um desejo sem princípios, um desejo forte que a pessoa não controla, ela tem que ter. E vê se não foi a ambição que tirou a Eva do paraíso. Quando ela olha para aquela fruta, que ela deseja experimentar aquela fruta, ela não coloca a fidelidade de Deus em jogo. Ela não pensa, se eu comer desse fruto, eu vou ser infiel à promessa que eu fiz ao Senhor. Não, por quê? Porque a ambição de tê-la, de ter conhecimento, de comer daquele fruto foi maior do que simplesmente se manter fiel. A ambição tirou a Eva do paraíso. A ambição roubou a glória de Sansão.
enquanto ele não teve Dalila, ele não sossegou. Ele fez de tudo o que ele podia, o que ele não podia, para ter uma mulher que Deus não sonhou para ele. Porque mesmo cheio de poder e autoridade, mesmo sendo o homem mais forte de toda a Bíblia Sagrada, ele não soube esperar na fidelidade de Deus. E a ambição trouxe tropeço ao invés da promessa. E nós somos uma geração de homens e mulheres extremamente ambiciosos. Deus chega para nós e diz: eu tenho coisas grandes para você. E você diz: é para quando? Agora? Pode ser que dure uma semana. Pode ser que seja daqui a um mês. Mas também pode ser que seja daqui a 50 anos. Eu não estou disposto, não. 50 anos? Pastor, eu tenho que viver minha vida. Tenho tanta coisa para fazer. Eu vou ficar 50 anos esperando pelo sangue de Jesus. E você vai em busca de ter, de fazer, de viver, de experimentar. E põe de lado aquilo que Deus construiu em fidelidade e amor para a sua vida. Hebreus capítulo 10. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Sabe por que a promessa não acontece? Porque você não é fiel. Porque você tem dificuldade de se estabelecer em fidelidade, em compromisso. É por isso que você faz promessas, você faz votos e não cumpre. Porque você fala com a boca, mas não tem capacidade ainda de cumprir com poder as suas palavras. A gente diz que ama hoje e não ama amanhã. A gente diz que quer muito hoje e amanhã não quero mais. Fidelidade é constância no propósito. Uma vez escutei uma história. Dentro da modalidade de atletismo, nós temos duas grandes diferenças. Primeiro são os velocistas. Aqueles que correm corridas curtas, 50 metros, 100 metros no máximo. E eles são movidos por explosão. O princípio da corrida é determinante. E tudo que ele tem, ele põe naquela corrida. Toda a força, né? Toda a estrutura do corpo dele a favor da velocidade. Porque em 100 metros, ele precisa alcançar uma velocidade maior do que os outros para chegar ao final e ser campeão. E o outro grupo que também está dentro do atletismo são os maratonistas. Que não se importam com a largada, mas com a constância do ritmo. Eles vão correr 40 quilômetros. Eles vão correr 50 quilômetros. Para eles não é explosão. Para eles não é a força. Para eles não importa a conquista. Para eles o importante é manter a resistência. E para quem que você acha que Jesus está chamando de fiel? Os que explodem da largada para conquistar, ou os que permanecem em resistência, vencendo todos os desafios dia após dia, nas curvas, nas subidas, nos baixos, no calor, no frio. A quem é que Jesus está chamando de fiel? O evangelho da cruz nunca foi sobre conquista. O evangelho da cruz é muito mais, fala muito mais de resistência do que de conquista. O evangelho da cruz fala o tempo todo para mim: permanecei no Senhor, confiai e esperai, sede como Ele é, faça o que Ele faz, do que simplesmente vá e tome posse, vá e conquiste. Deus está nos treinando para sermos homens e mulheres fiéis como Ele é fiel, mantenedores da palavra. Se você disse que vai, vai. Se você marcou, apareça. Se você disse que vai ajudar, ajude. Comprometimento com aquilo que se fala. Pastora, pode contar comigo. 8 horas da manhã eu estou aqui. Nós acostumamos a sermos infiéis. E mesmo assim,
desfrutarmos da graça dele, porque ele é imutável, ele é fiel. Ele não vai mudar por conta da minha infidelidade. O problema é que Deus quer que nessa crescente dessa vida madura espiritual, a gente aprenda a ser movido por fidelidade. Fidelidade no falar, eu coloquei aqui. Fidelidade no agir. Nós precisamos aprender a sermos fiéis com Deus. Fiéis com aquilo que Ele tem pedido de nós. Fiéis com os planos, com os propósitos. Precisamos aprendermos a sermos fiéis uns com os outros. Homens ambiciosos, gananciosos têm dificuldade de ser fiel com o outro. Porque hoje ele está muito bem, ele te chama de melhor amigo, mas aparece um outro lá promovendo ou oferecendo mais dinheiro. Ele nem lembra que você existiu. Porque ele é movido por ganância. Ele é movido por ambição e não por fidelidade. Fidelidade é Ruth e Noemi. Tua casa é minha casa. Onde você eu vou. Mas nós não temos esperança. Fica aqui, casa de novo, você é jovem. Não. Onde você for, eu vou com você. Fidelidade é compromisso com a palavra. Eu disse que eu estaria com você e eu vou estar com você. Deus disse, quantas vezes fosse preciso para nós, não temas, eu estarei convosco. Mas você prefere acreditar nas mentiras da sua alma, se sentindo solitário, vazio, pequeno, do que acreditar na fidelidade de um Deus que diz que não se aparta de você, de um Deus que não te abandona. Vai lá comigo, por favor. Salmo 119. Fidelidade é escolha. 119. Verso 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Fidelidade é escolha. Você não vai dormir hoje e acordar amanhã fiel, a pessoa mais fiel do mundo. Você vai acordar amanhã olhando para o teu Deus que é fidelidade e passar a dizer, eu quero ser como Ele é. Me ensina a ser como Tu és. Eu quero ter compromisso com a minha palavra. Eu quero ter compromisso com aquilo que eu me propus a fazer. Meu Deus é assim. Ele é comprometido com tudo que Ele fala. E é dessa forma que eu quero me manifestar contigo e com as pessoas. Escolha a fidelidade. A fidelidade não é uma chave, é uma porta que abre para uma vida de promessas. A Bíblia diz assim para nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão. Então Ele está dizendo, busca aquilo que você sabe que Deus pode dar. Busca aquilo que você sabe que Deus pode fazer. Buscar o reino é buscar a referência de Deus. É buscar a vontade de Deus. É buscar a verdade de Deus. Busca o que Deus é. E todo o resto vem. Porque quando você se mantém debaixo de fidelidade, as portas se abrem. Quando você vive debaixo de fidelidade, você não precisa de homem, as portas se abrem. Deus vai abrindo porta, Deus vai abrindo porta. Sede fiel como eu sou fiel. As portas vão se abrindo, porque Deus tem prazer de abençoar a sua vida. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. É Deus falando, eu sou fiel. Eu estou lá
para operar na vida dos meus. Vai lá comigo agora, 2 Timóteo, capítulo 2. A gente leu o primeiro, né? A gente vai ler 2 agora. Segunda Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 13. Você achou? Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O pastor falou um negócio aqui, quando ele abriu o culto. Ele disse assim: eu tenho certeza que a obediência fez Jesus permanecer até o fim na obra da cruz. Eu tenho umas ideias mirabolantes. Eu acho que não foi obediência. Eu acho que foi a fidelidade. Ninguém consegue obedecer se primeiro não aprender a ser fiel. Por quê, pastora? Eu estou falando de obediência plena, pré-estabelecida. Por quê, pastora? Porque quando eu decido ser fiel àquele ou a quem eu escolho, é muito mais fácil para mim obedecer. As pessoas têm muita resistência em obedecer, por quê? Porque têm dificuldade de serem fiéis. Quando você estabelece uma aliança com alguém ou com alguma coisa, você tem que fazer a sua parte, independente se a outra vai fazer. Mas a gente olha a outra parte. Mas a outra parte não faz. Por que eu tenho que fazer? Porque eu não sou como a outra parte. Eu sou como o meu Criador. E o meu Criador diz: mesmo se eu for infiel, eu vou continuar sendo fiel. Mesmo se ele não for fiel, eu vou ser fiel. Mesmo se ele não for amigo mais, eu vou continuar sendo amigo. Mesmo se ele parar de orar, eu vou continuar orando. Mesmo se ele não quiser mais falar, eu vou continuar fazendo a minha parte. Porque sou como o Deus que eu sirvo. Conheço muitas pessoas que obedecem, mas não são fiéis. Como que pode, pastora? Porque obedecem por medo. Obedecem porque são obrigados. Obedecem porque não têm entendimento. Mas um fiel, duvido que um fiel não seja obediente. A fidelidade gera obediência com leveza. Se eu aprendi a ser fiel a esse Deus, o que vai ser um pedido dele que eu não possa fazer? Se eu aprendi a caminhar em consonância com as suas palavras, com aquilo que ele sonha para mim, o que é um pedido dele para mim? A aliança foi feita, o comprometimento foi feito, não tem como separar uma coisa da outra. Ele foi àquela cruz, porque como pai ele era fiel, e ele sabia: eu preciso morrer aqui, para que meus filhos tenham cura, para que meus filhos tenham salvação, para que meus filhos alcancem a vida eterna. E meu pai prometeu que alguém viria para restaurar todas as coisas, e a fidelidade do meu pai precisa do meu comportamento aqui para se estabelecer sobre a terra. Ele foi fiel a mim e a você. Eu sempre falo do Getsemane porque é um lugar que mexe muito comigo. Quando você for com Israel comigo, eu vou te levar lá. E eu fico imaginando Jesus num momento de tanta aflição, sabendo que a qualquer momento ele podia ser preso. E os discípulos dormindo, com a barriga cheia, passaram o dia todo comendo a ceia da Páscoa. Cansados. Ele olha para eles e diz: caramba, vocês não estão nem aí para mim. Ah, amigo, se fosse metade de nós, levantava e dizia: eu estou disposto a morrer por vocês, mas acabei de desistir. Vocês não valem nada. Tinha que estar aqui orando comigo, guardando a minha vida, me cuidando, e vocês estão com sono. Vocês não valem nada, eu não vou morrer nada por causa de vocês. Se fosse qualquer um de nós, tinha virado as costas e ido embora.
Mas ele passou por cima da negativa. Ele passou por cima do abandono. Ele passou por cima de coisas emocionais que muitas vezes prendem a mim e você. Que a gente se chateia, que a gente se aborrece, e a gente abre mão da aliança. Jesus olhou para eles e disse: tudo bem, agora não pode mais dormir não, porque o traidor está chegando aí. E diferente de vocês, mesmo vocês não sendo fiéis, eu vou ser fiel. Eu vou permanecer até o fim e eu vou cumprir o propósito do meu Pai. Eu vou estabelecer isso sobre a vida. Tem um outro exemplo muito interessante e que mostra que a fidelidade e transparência são coisas que precisam caminhar juntas. E a gente precisa entender isso, né? Eu não posso ser fiel apenas com aquilo que me favorece. Eu não posso manifestar apenas a minha fidelidade de um lado que me favorece, do outro não. A gente quer ver um exemplo, a gente vai para a feira e você separa o seu quilo lá de cebola e você põe na balança para pesar e o cara faz assim, ó, 1,350 kg. Aí você fica olhando para a cara daquele feirante, dizendo: esse cara tá de 7. Essas quatro cebolinhas tem 1,350 kg onde? Aí você fica olhando para a balança dizendo o quê? Essa balança está me roubando. Essa balança não está... Ele mexeu ali para tirar dinheiro de mim, porque não tem isso ali. Mas aí depois você sai dali, sabe onde é que você vai? Na farmácia. Aí você sobe na balança para se pesar. Está amarrado, né? Ainda mais depois do Natal, né? Aí você sobe lá, você diz: ih, essa balança não está boa não. Tá doido, não tenho esse peso mesmo. Essa balança deve estar errada, deve ter alguma coisa errada. Por quê? Porque mesmo passando pelo mesmo instrumento de medida, a gente tem dois olhares, e é sempre aquele que nos convém. Mas fidelidade tem que ser imparcial. Você não cumpre fidelidade quando te convém. Você precisa ser fiel mesmo quando a balança vai dizer que você está mais pesado. Você vai ter que se manter fiel mesmo quando a balança se comprometer com a verdade. Porque fidelidade é posicionamento, é escolha determinante de alguém que é fiel, de alguém que tem essa característica. Eu quero falar com você a respeito de Ezequiel capítulo 14. Uma única referência na Bíblia Sagrada que vai falar, Ezequiel capítulo 14, verso 14, que vai falar dos 3 homens mais fiéis da Bíblia Sagrada. Vai lá comigo, por favor. Ezequiel capítulo 14, verso 14. Achou? Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, diga, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Olha aqui para mim, o profeta estava falando a respeito de idolatria e de como a terra estava corrompida e de quão difícil era viver num ambiente desse e não se contaminar. Então ele traz à existência o exemplo de 3 homens que permaneceram extremamente fiéis em todo o tempo, em momentos de grande adversidade. Primeiro ele fala, qual é o primeiro nome que está aí? Noé. Deus chega para esse homem e diz para ele: para o que você está fazendo e começa a cortar a madeira de cipreste. Eu vou te dar um plano. E você, de agricultor, vai passar a ser construtor, Noé. Eu vou te dar uma planta para você construir uma grande embarcação de 3 andares, onde você vai colocar toda a sua família e casais de animais que eu vou mandar ordenar. Começa a cortar as madeiras de cipreste, lixa elas,
Depois você vai betumá-las por dentro e por fora, para que tudo esteja pronto e perfeito, até que se chegue o dia do dilúvio. Amigo, não foi uma semana, não foi um mês, não foram 10 anos, foi muito tempo. E as pessoas paravam, olhavam aquela embarcação construída sob estacas de madeira e debochavam de Noé. Quando você for para Israel, você vai ver, Israel só chove 3 vezes, 3 períodos durante o ano todo. Então falar de dilúvio, de enchente, é uma história que não cabe. Todo mundo que mora lá sabe disso. De repente, Noé começa a dizer para as pessoas: Deus mandou eu construir, porque um grande dilúvio vai vir sobre a terra. O que as pessoas faziam? Elas riam, elas debochavam, elas chamavam Noé de maluco. Mas o tempo, a condição, a ironia das pessoas não fez Noé abrir mão da sua fidelidade. Ele não desistiu do projeto que Deus tinha mandado ele fazer por causa de pessoas, por causa do tempo que ele não via chover, por causa das ironias, por causa das circunstâncias. Ele não abriu mão de esperar o cumprimento da fidelidade de Deus. A Bíblia diz: até que do céu desceu a água. E quando toda a terra se encheu de água, aquelas pessoas puderam entender que Noé não era um fanático maluco. Noé era um homem que decidiu ser fiel ao projeto de Deus. Deixa eu falar para você nessa noite, na autoridade do nome de Jesus: espere o tempo que precisar, mas viva aquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida. Não abra mão de experimentar do projeto que Deus tem. Não corra para a direita nem para a esquerda. Não tente encurtar o tempo do propósito. Espere o tempo determinado, porque a fidelidade de Deus vai se instaurar sobre você e você vai desfrutar desse propósito. Ezequiel fala de outro. Quem é? Daniel. A Bíblia vai dizer para nós que ele chega lá na Babilônia, no meio de banquetes, de farras, de idolatrias. Daniel não se corrompe. Daniel não se envolve com aqueles banquetes. Ele não se embriaga. Ele não se torna mais um. Então entenda de uma vez por todas: quem decide ser fiel não é influenciado pelo mundo. O mundo não tem poder sobre ele. Quem decide ser fiel não é governado pelas tendências, pela maioria ou pela posição das pessoas. Daniel estava no meio da Babilônia e decidiu não viver nada que a Babilônia tinha para ele. Nada que aquela terra podia fornecer para ele, Daniel desejou. E no momento mais difícil da história da sua vida, ele viu a manifestação da fidelidade de Deus. Jogaram Daniel na cova dos leões, leões famintos. Qualquer um já tinha se despedido da terra. E eles ficaram observando Daniel. O que aconteceu, Daniel? Tinha outro lá na cova. Tinha outro lá comigo. Ele andava no meio dos leões. E os leões estavam mansos, como se fossem animais pequenininhos e mansinhos. Daniel sabia que ele não ia morrer na boca de um leão antes de cumprir todo o propósito que Deus havia dito sobre a vida dele. A Bíblia fala de um terceiro personagem. Quem é? Jó. Ele tinha tudo. De repente Deus permite que o diabo toque a vida dele. Ele perde dinheiro, ele perde coisas, ele perde amigos, ele perde a família. Pessoas que ele amava morreram. Ele se torna uma pessoa enferma, doente, cheia de sofrimento. Os amigos aconselhavam Jó a amaldiçoar a Deus. Os amigos aconselhavam Jó a abandonar a sua fé. Mas não foi a morte, não foi a perda financeira, não foi a sua enfermidade que fez Jó desistir do seu posicionamento e da sua fidelidade. Por conta do seu posicionamento, a Bíblia diz para nós, mesmo com todo aquele sofrimento, ele ainda orava pelos seus amigos.
E foi numa dessas opções, enquanto ele orava pelos seus amigos, que Deus o visitou de forma poderosa e restituiu tudo que ele tinha perdido. Pastor, o que a senhora quer dizer para nós essa noite? É a fidelidade que vai governar aonde você vai chegar. Os infiéis não chegam a lugar nenhum. Os infiéis vivem de explosão. Eles começam a corrida e todo mundo olha para eles e diz: vai chegar! O problema é que na primeira curva ele já não tem mais fôlego. Os velocistas acabam a corrida assim, ó. Não consegue nem falar. Mas os que correm a maratona, eles vão percorrer todo o caminho com constância, com firmeza no propósito. Enquanto eles não passarem por aquela faixa, eles não vão parar. É por isso que todo o livro de Apocalipse é baseado num posicionamento de fidelidade. Vai lá, capítulo 2, eu vou terminar. Apocalipse capítulo 2, verso 10. O pessoal do louvor pode subir. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha o que Deus estava dizendo em todas as cartas para as igrejas de Apocalipse. Deus fala a mesma coisa. Para experimentar da porção poderosa que Deus pode operar sobre a terra, você precisa se manter fiel ao propósito, ao propósito, a palavra, a promessa. Se mantenha fiel àquilo que Deus tem estabelecido sobre a sua vida. Se comporte debaixo de fidelidade com o teu parceiro, com o teu pai, com a tua mãe, com aqueles que habitam com você, com seus amigos. Aprenda a refletir a virtude que teu Deus é. Não seja comparado a um trabalhador infiel. A parábola de Jesus nos ensinou: ser fiel no pouco. Seja fiel no pouco, e eu te colocarei sobre o muito. Fidelidade é escolha. Escolha ser fiel. Escolha ser fiel ao teu Deus. Escolha crer até o final. Escolha esperar. Escolha viver o que Deus está desenhando para a sua vida. Não abra mão desse caminho. Não viva debaixo de ganância. Não viva debaixo de ambição que te roube do projeto de Deus. Se estabeleça. Pastor, eu sei que Deus tem promessa para a minha vida, mas eu quero viver. Não existe vida fora do propósito. Como não existe propósito sem processo. Para viver o propósito, você tem que viver o processo. Para viver a promessa, você tem que se manter fiel. Para que Ele possa manifestar sobre a sua vida essa particularidade tão especial de Deus. Nós vivemos dias muito difíceis esse ano, mas não foram dias que nos tiraram a impressão da fidelidade de Deus. Muito pelo contrário. Todo dia que você acordava, Deus estava dizendo para mim e para você: eu sou fiel à sua vida. Eu sou fiel ao propósito que eu tenho com você. Eu sou fiel à palavra que eu liberei sobre você, sobre a sua casa. Eu sou fiel. E durante todo esse ano de dificuldade, Deus estava acenando para nós e dizendo: terra, para de olhar para o lado e começa a olhar para mim.
nenhuma palavra desse livro vai passar sem se cumprir. Eu estou governando sobre tudo. Eu estou governando sobre todas as coisas. Nada saiu da minha mão nem do meu controle. Confie em mim, porque eu sou fiel para cumprir. Aleluia.